Vingadores Doomsday finalmente está em produção e já revelou os primeiros nomes do elenco ali. E só tem nome de peso e muitos grandes personagens retornando, inclusive. Meu nome é Dimitri e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, estamos chegando na reta final da saga do multiverso do MCU ali também, né? Com os dois próximos filmes dos Vingadores chegando, que vai ser Doomsday e Guerras Secretas, né? E Doomsday já tem previsão para maio de 2026, já é menos de um ano também não, né? Um pouco mais de um ano aí também, e o filme já tem previsão para começar as gravações ainda esse ano e já está em fase de produção. E ontem mesmo, quarta-feira, né, em comparação com o momento que eu tô gravando esse vídeo, a Marvel Studios fez uma live, fez ali um vídeo ao vivo no YouTube, mostrando aos poucos alguns nomes que já estão confirmados no elenco desse filme. Ou seja, vamos ter bons personagens aí retornando nessa história aí, inclusive grandes surpresas, não só retorno de personagens do MCU, mas também de outros filmes da Marvel ali também, como por exemplo a nossa antiga Marvel Fox, né? E a gente vai comentar todos esses nomes que foram confirmados até agora, quais personagens estão retornando e quais não foram mencionados também, porque tá faltando uma galera aí que tá pra ser anunciado, pelo menos assim a gente espera. Mas não antes, é claro, de você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Lembrando que a meta inicial é de 900 inscritos antes do final de 2025 e depois a gente passa para mais uma meta para finalmente a gente ser monetizado aqui no YouTube. Então me ajuda, porque não falta muito para chegar a 900 inscritos. Então se inscreve aí, ativa o sininho e também deixa seu like, estejam aí a curtida, deixando como vocês bem quiserem. Já fez tudo isso? Então bora conhecer quem está no elenco de Vingadores Doomsday. Bom, basicamente a live, o vídeo que eles fizeram ali na Marvel foi mostrando a cadeira de cada um dos atores ali com os seus respectivos nomes, né? Mostrando que eles estariam participando do filme e, obviamente, mostrando também quais seriam os personagens, né? Em tese, né? Os mais óbvios, é claro, falando, né? Porque nada impede que a Marvel faça alguma piadinha, alguma brincadeira com a gente, que nem fez com o John Krasinski, como o Senhor Fantástico ali também, ou outros casos ali também, né? Que eles já fizeram algumas vezes, né? Mas a gente vai começar falando pelo último nome aí da lista, foi justamente o Robert Downey Jr., né? E o próprio ator aparece ali também, né? Ele foi a última cadeira que aparece, é o único dos atores mencionados ali que aparece, e até faz um sinalzinho de shh ali, fica quietinho, porque muito provavelmente deve ter outros nomes ali que não foram mencionados e que com certeza eles estão guardando ali mais pra perto do lançamento do filme, mas a gente vai falar isso mais ao longo do vídeo. E assim, o Downey Jr. não é surpresa nenhuma, porque já tinha sido confirmado que ele voltaria, só que dessa vez no papel de Victor Von Doom, o Doutor Destino. Ele seria o grande vilão da parada agora, dessa nova saga no multiverso, né? Substituindo o Kang, que até hoje muita gente ainda tem opinião dividida sobre isso, né? Eu já falei um pouco mais sobre isso nesse vídeo aqui que você pode conferir, mas assim, esse é o mais oficial, esse é o mais confirmado, que tem como é tipo, meio que já era de esperar, não é tão surpresa assim. Beleza, a gente tá falando do vilão da história, mas quem é que vai compor a equipe de heróis, pelo menos até agora que a gente tem confirmado? Já foram mostradas ali duas equipes que estão para estrear no MCU ainda esse ano, e todos os integrantes foram mencionados de ambas as equipes aí, a começar pelo Quarteto Fantástico. Todos os integrantes dessa equipe, né, o Pedro Pascal, Vanessa Kirby, os outros dois ali também, estão oficialmente confirmados. A gente vai ter o Quarteto Fantástico, que realmente já era se esperar, tipo, não tem como ter Quarteto Fantástico e Doutor Destino tão separados assim por muito tempo. Obviamente que tinha que ter participação deles ali, né? Já a outra equipe que foi inteiramente mencionada, todos os seus integrantes, foi justamente os Thunderbolts. Sim, a gente vai ter o Bucky, vai ter a Helena, o Guardião Vermelho, vai ter o Agente Americano e até a Fantasma. Ou seja, esse meio que dá um spoiler de que vai ter gente sobrevivendo, sim, bastante gente sobrevivendo no filme de Thunderbolts. Eu mesmo achava que a Fantasma ia ser uma das que bateria as botas, mas não, ela já está confirmada para retornar em Doomsday, né? Assim, nada impede que realmente esses personagens morram, né? Tipo, muita gente ficou feliz porque tava com medo de que o Bucky ia morrer em Thunderbolts, mas agora confirmou que ele tá no filme, então, tipo, meio que é um spoiler, como eu falei, né? Mas nada impede que eles realmente morram em Thunderbolts, e é o que a gente vê aqui seja alguma variante, ou tira eles em algum momento da linha do tempo antes de morrerem, né? Nada impede que isso aconteça, mas o mais provável é que sim, eles vão sobreviver, então a gente já tomou spoiler ali de Thunderbolts também, né? Até o Sentinela foi confirmado que vai voltar pra Thunderbolts, né? Agora, a treinadora, né? Essa aí não foi mencionada, né? Então, muito provavelmente
vai bater as botas, o que já é de se esperar também, porque de todos os integrantes da equipe, é a que menos teve divulgação, menos teve coisa a divulgar, então com certeza ela vai bater as botas. Também não foi confirmada a Valentina, né, a Condessa Valentina de Fontaine ali também, né, mas aí eu acho que não é nem porque ela vai morrer em Thunderbolts, talvez só porque ela não tenha muito espaço agora pro Doomsday, talvez no máximo numa cena pós-crédito, em uma cena bem rápida, tipo Nick Fury lá em Guerra Infinita, ou em Ultimato também, né, então pode ser que seja isso. Agora vamos falar da equipe dos Vingadores em si, porque tem muitos personagens retornando aí nessa possível formação oficial que a gente vai ter, né? A começar, é claro, pelo Capitão América, que vai liderar a equipe, ele já assumiu que vai liderar uma nova formação, né? O Sam Wilson assumindo agora como Capitão América, e também, é claro, o seu primeiro recruta, como a gente viu no filme dele, né? Que vai ser o Joaquin Torres, né? Que é o novo Falcão. Então a gente já tem esses dois aí que já é praticamente oficial, já tinha sido confirmado lá com o filme do Capitão, o Admirável Mundo Novo. Além deles também foi confirmado o retorno do Homem-Formiga, a gente vai ter o Paul Rudd, que querendo ou não, foi ele que apresentou o Kang, era pra ser o personagem que apresentaria esse conflito multiversal nos filmes, mas aí rolou toda essa treta com o Jonathan Majors, mas ainda assim vão manter o personagem também, além do retorno do Chris Hemsworth como o Thor, né, que tipo assim, acho que até onde se sabe, é o único dos Vingadores originais que estão voltando, né? Lembrando que o Downey Jr. não está sendo contado, porque obviamente ele vai ser o vilão, mas até onde se sabe, só o Thor oficialmente está voltando, né? E sinceramente, eu acho que acabem com ele. Eu não gosto de ver personagem morrendo, mas o Thor em si, eu acho que precisa ter um encerramento de vez nessa saga, seja no Doomsday ou no Guerra Secreta, porque acho que ele está demorando demais para ter um arco de encerramento. Por mim, tinha se finalizado em Love and Thunder. Eles podiam ter aproveitado aquele filme para passar o manto, ou melhor, passar o martelo pra Jane Foster ali também, né? Mas eles perderam a oportunidade, já tinha sido confirmado um Thor 5 também. Vamos torcer para que eles cancelem esse Thor 5 e meio que finalizem a história do Thor nesse final de saga, porque acho que tá demorando demais, né? O Capitão já teve seu encerramento, o Stark também, o Thor também tá precisando do seu encerramento. Também temos confirmado parte do núcleo de Wakanda participando desse filme, que vai ser o retorno da Shuri, né? Provavelmente voltando a assumir um manto da Pantera Negra, né? Agora também, né? Como a gente viu no filme de Wakanda para Sempre. E até um M'Baku também está confirmado nesse retorno. Mas eu não acho que o M'Baku vai ter tanta participação gigantesca ali. Acho que vai ser uma participação um pouco mais rápida para mostrar o Wakanda mesmo. Porque se a gente lembrar, a Shuri, ela assumiu o manto de Pantera Negra, mas não necessariamente ela assumiu a realeza. Ela não é a rainha de Wakanda, né? O M'Baku meio que ficou nessa posição de rei, que realmente até faz mais sentido. Então provavelmente a gente vai ver meio que uma participação, tipo parecido com o Wong lá em Guerra Infinita, que tipo é uma participação mais rápida ali, pra mostrar que alguém tem que ficar tomando conta do sangue. Então provavelmente vai ser assim também, né? O M'Baku, acho que ele vai ceder alguma ajuda de Wakanda nesse momento, que nem foi lá em Guerra Infinita, mas acho que não vai ter uma participação muito mais ativa. Acho que vai ficar meio ali que tipo permitindo que os personagens se aproveitem, né, do núcleo de Wakanda, da tecnologia do país também, né? Eu acho que é uma possibilidade. E falando em Wakanda pra Sempre, a gente tem o retorno de um personagem que foi o antagonista desse filme, que é o Namor, que realmente foi uma grande surpresa, porque o ator, né, o Tenoch Huerta, acho que é assim que fala o nome dele, posso ter falado errado, né, mas ele tinha entrado em polêmica, porque acho que ele tinha agredido uma mulher, a ex-namorada, ou alguma coisa assim do tipo, bem parecido com o Jonathan Majors, mas eu não cheguei a acompanhar essa história, não sei que fim rolou, se foi uma falsa acusação, se ele foi inocentado, eu não sei direito o que aconteceu, mas de um jeito ou de outro, o cara tá voltando novamente pro personagem do Namor, que é um personagem bem importante na saga do multiverso, na saga das incursões ali também, que eu já falei isso em um outro vídeo que eu vou deixar separado aqui pra vocês, né? Então o Namor tem sim uma certa importância uma certa relevância nessa história que pode ser adaptado aqui também. Uma grata surpresa que a gente teve nesse elenco foi o retorno do Simu Liu no papel do Shang-Chi, né? Provavelmente ele vai voltar ao Shang-Chi, porque tipo, já se passaram 4 anos, vai fazer 4 anos desde o lançamento do filme ali, que foi um dos melhores, acho que dessa fase da Marvel também, né? Dessa nova saga, mas foi completamente esquecido, escanteado. A gente não teve mais notícia nenhuma, até teve confirmação de um segundo filme, mas nada mais do que isso também, né? E pelo que tinha dado a entender, né? Que tipo, aqueles anéis, né, os braceletes que ele usava ia ser relevante para a história de Dinastia Kang. A gente não sabe agora como é que vai ser agora com Doomsday, mas Shang-Chi está oficialmente voltando ali também, ainda bem, porque é um personagem que muita gente curtiu, né, a história, o filme também, como eu falei, foi um dos melhores, então finalmente a gente vai ter o retorno do personagem, alguma menção dele, né, então possivelmente ele vai fazer parte dessa nova formação dos Vingadores. Agora a gente parte para as grandes surpresas mesmo de confirmação no elenco, a começar com o Channing Tatum, que foi confirmado aqui muito provavelmente voltando ao papel do Gambit
como a gente viu lá em Deadpool e Wolverine, o que era para ser apenas uma piada, uma referência, um easter egg ali sobre algo que deveria ter acontecido e não aconteceu, que era justamente o filme do Gambit com o Channing Tatum. Agora o personagem está retornando, agora muito provavelmente é ele, não tem como não ser outra coisa ali também, né? Tipo, acho que a Marvel viu que deu muito certo essa piada ali também, então vão trazer o personagem. Muita gente tem falado que com certeza vão acabar trazendo também, fazendo finalmente o filme do Gambit com o Channing Tatum. Eu acho que é pouco provável, eu sinceramente não tô muito me importando com esse filme agora, principalmente no auge dessa história toda com a Marvel, né? Mas assim, que bom que ele pelo menos estava voltando. Acho que vou trazer o personagem de volta para pelo menos esse final da saga Multiverso é sim uma ideia bem interessante. Assim como também foi confirmado o retorno do Tom Hiddleston, com certeza voltando ao papel do Loki ali também, porque não tinha como ele não retornar, né? Meio que o ator deu a entender que depois do final da série ali, na segunda temporada, ele não ia voltar mais, mas já era de se esperar que o personagem ia voltar sim. Ele se tornou, o arco do personagem pode ter sido encerrado, mas ele se tornou o grande senhor do multiverso. O multiverso é o centro da Marvel ali também, como eu já tinha falado lá atrás no começo do canal. Eu vou deixar o vídeo onde eu avisei que o multiverso seria fundamental nessa nova fase da Marvel ali também, né? Eu fui um dos primeiros a falar isso, enquanto o canal, tudo aqui no canal era só mato, ainda é só mato também, né? Porque não cresceu praticamente nada direito também. Mas enfim, né? Então já era de se esperar que o Loki ia ter sim um papel fundamental nessa nova fase do filme. Não sei se ele volta pra Guerra Secreta, eu acho que sim. Pode ser que ele só morra direto agora em Doomsday, mas aí é tudo especulação. Eu vou fazer um vídeo, talvez valha a pena fazer um vídeo de teoria sobre o que pode acontecer ao longo desses dois filmes, mas aí fica mais pra frente, né? Fica pra depois aí. Deixem nos comentários se vocês acham que vale a pena também. Mas com certeza o Loki já tava meio que praticamente confirmado que ia retornar. E agora a grande surpresa da vez é porque a gente tem aqui os X-Men, mas não é essa nova formação de X-Men que a Marvel tá planejando não, mas sim trazendo os atores dos filmes antigos, da antiga Marvel Fox, de volta nessa história aqui, né? E um dos primeiros nomes que foi citado foi justamente o Kingsley Grammer, voltando ao papel do Fera, que ele fez lá em X-Men 3 também, o conflito final, e que já tinha retornado o personagem lá no pós-crédito de The Marvels, né? Quando a gente viu que a Monica Rambeau caiu no universo onde os mutantes existem, onde existem os X-Men também, né? Então, cara, ele está voltando ao personagem aqui também, e agora dois grandes nomes que acho que foram os principais pilares ali da Marvel Fox, né? Além do Hugh Jackman como Wolverine, que foi o Patrick Stewart e o Ian McKellen, muito provavelmente voltando aos respectivos papéis de Professor Xavier e Magneto. Tipo, a gente já teve o retorno do Patrick Stewart lá em Multiverso da Loucura, mas era uma variante dele ali também, né? Só que agora acho que a gente vai ter o retorno oficial do Professor Xavier, como a gente conhece, e também, é claro, o Magneto, né? Não tinha como não ter o retorno desse cara ali também, né? Possivelmente, talvez a gente tenha também o James McAvoy e o Michael Fassbender, mas acho que talvez não em Doomsday, talvez lá pra Guerra Secretas também. É uma possibilidade. Mas assim, só ter o retorno desses dois personagens, desses ícones, né? Que também foram grandes rostos ali da Marvel Fox, da franquia X-Men, né? Tipo, era a trindade, né? Patrick Stewart, Ian McKellen e Hugh Jackman. Era praticamente a trindade dos filmes dos X-Men da Fox, né? E a gente vai ter o retorno, pelo menos desses dois, né? 2 de 3 ali, pelo menos confirmados até agora. E outros 3 personagens também do universo dos X-Men da Fox estão retornando, porque foi confirmado o retorno do Alan Cumming, da Rebecca Holmes, eu acho que é assim que fala o nome dela, posso estar falando errado também, me perdoem a pronúncia errada, e também o James Marsden, que todos eles estiveram na franquia original de X-Men, a primeira trilogia lá que eles fizeram, interpretando respectivamente o Noturno, a Mística e o Ciclope, né? Então possivelmente a gente pode ter o retorno desses 3 personagens também. É estranho ter o retorno deles, mas a gente não tem falado nada sobre Tempestade ou Jean Grey, né? Quem sabe ainda vão anunciar, né? Mas pelo menos o retorno desses personagens acho que tá confirmado. É claro, nada impede que possa ser uma piadinha da Marvel, pode ser que não sejam esses personagens que eles vão interpretar ali também, mas a altura desse campeonato com certeza vai ser esses personagens que eles vão interpretar, sim, né? Nem que seja só pra mostrar, tipo, mostrando o universo da Fox sendo destruído pelo Doutor Destino, ou tipo, que nem foi em Crise das Infinitas Terras, lá do Arrowverse, mostrando os universos sendo destruídos, o universo do Smallville, o universo de Lucifer, o universo das Aves de Rapina. Pode ser que seja assim também, né? E aí fica o questionamento, será que esses personagens dos X-Men que estão sendo apresentados são realmente os X-Men da Fox? Ou são esses X-Men do universo de The Marvels que foi mostrado no pós-crédito? A não ser também que seja o mesmo universo também, né? Nada impede que isso
realmente seja possível. Mas uma coisa é certa, os X-Men, pelo menos os originais, estão voltando para fazer um fanservice aí. E todos esses foram os nomes já confirmados até agora, né? Isso foi anunciado ontem à noite e até esse momento que eu tô gravando, todos esses nomes estão oficialmente confirmados. Mas uma coisa é certa, tá faltando uma boa galera aí também, né? Porque tem muitos outros personagens que, tipo, é estranho não ter sido mencionados aqui, porque com certeza eles vão ter algum papel fundamental, nem que seja só pra participação, só pra completar a equipe dos heróis, porque, tipo, a Marvel apresentou tanta coisa nesses últimos tempos que é estranho eles deixarem boa parte deles de fora, né? E eu não tô falando, por exemplo, de Homem-Aranha Tobey Maguire, Homem-Aranha do Andrew Garfield, o Nicolas Cage voltando como Motoqueiro Fantasma. Eu acho que esses vão acabar voltando sim, mas acho que mais pra Guerras Secretas. Não sei se eles vão ter participação agora em Doomsday, eu acho pouco provável, mas acho que pelo menos, como eu falei, né, uma participação tipo mostrando o universo deles sendo destruído também, né? Mas acho que oficialmente participação mesmo, tipo numa batalha final, acho que só em Guerras Secretas. Mas tô falando de outros personagens aqui também, de certa forma, relevantes, que a Marvel apresentou também, de certa forma, que ficaram bem de escanteio até agora, né? Como, por exemplo, a gente tem um retorno do Homem-Formiga, mas nada da Vespa e nem da Estatura. Tudo bem, a Vespa tem feito só papel de abajur até agora também, né? A própria Evangeline Lilly disse que não estava mais com vontade de interpretar personagens, acho que ela saiu oficialmente, eu não tô lembrado agora. Mas a Estatura é estranho não ter o retorno dela, não ter participação dela aqui também, né? E não só ela também, né? Mas praticamente todo o núcleo jovem que foi apresentado até agora. Não tem a Estatura, nem a Kamala Khan, ou Kate Bishop, o Wicano, a América Chaves, que deveria ser importante, já que ela atravessa o multiverso, mas a gente não teve confirmação do retorno dela até agora também, né? Tanto que se a gente lembrar, né, quando ainda era Dinastia Kang, quando Kang ainda era a principal ameaça, foi vazada uma imagem conceitual, uma arte conceitual, onde mostrava um monte de heróis enfrentando o Kang, e um desses heróis era a própria Kate Bishop. Sabe quem também estava nessa arte conceitual? Athena, né, que era uma dos Eternos. Ou seja, até agora a gente não teve nada referente aos Eternos. Não foi um único nome mencionado do filme deles voltando aqui também. Então, tipo, praticamente meio que a Marvel esqueceu dos Eternos, que é uma pena. Eu sei que muita gente criticou o filme, mas pra mim acho que foi um dos melhores filmes que a Marvel fez. Obviamente, não era perfeito, né, tinha seus defeitos ali, mas pra mim acho que foi um dos melhores, também um dos meus favoritos, né, nessa nova leva de saga que a Marvel criou no cinema também, né? Então acho que é muito triste não ter o retorno deles confirmado até agora, né? Tipo, pelo menos um ou outro ali também, acho que eles deveriam pelo menos trazer de volta, né? Mas até agora não tem nada de Eternos confirmado, pelo menos não até esse atual momento. Outros nomes que também é meio estranho não ter sido confirmado agora também, porque vamos parar pra pensar, a gente tem o retorno do Fera, né, que já tinha retornado no pós-crédito de The Marvels, como eu falei, só que a gente não teve nenhuma das Marvel apresentada aqui, né, a gente viu que o Fera tá nesse universo onde a Monica Rambeau caiu, né, que ainda tem essa dúvida, se realmente é um universo onde os X-Men existem, se é o mesmo se é o universo da Fox, se esses dois são o mesmo universo, mas assim, a gente teve o retorno do Fera no filme das Marvel, mas em nenhum momento a gente teve as Marvel ali praticamente dito, né? Tipo, bom, a Monica Rambeau tá presa em outro universo, eles simplesmente não anunciaram a personagem, ou talvez a mãe dela, que nesse universo onde ela caiu é a super-heroína binária também, nem a Carol Danvers foi anunciada também, tudo bem que um monte de gente já tá com um certo receio, um certo ranço também da Brie Larson, da personagem ali também, mas aí é culpa da Marvel também, que não sabe aproveitar bem a personagem, mas é estranho nenhuma das Marvel retornar, ter sido anunciado até agora. Tem vários personagens também que praticamente ficaram no escanteio, né? Seria legal ver eles voltando, nem que seja só para completar a equipe, mas até agora nada também, como por exemplo os personagens apresentados principalmente nas séries da Marvel. Então não teve nada de Cavaleiro da Lua, nem Mulher Hulk, nem Demolidor, nada. Nenhum desses personagens apresentados nas séries teve oficialmente o seu retorno confirmado. Também não tivemos nada referente aos Guardiões da Galáxia, né? Tipo, nem a formação equipe formação nova que a gente teve no final do terceiro filme, nem sequer algum personagem da equipe anterior, da equipe original que a gente acompanhou também com o James Gunn, né? Inclusive, tanto que no terceiro filme do Guardiões da Galáxia, a gente teve no pós-crédito falando que o Senhor das Estrelas voltaria, independente se fosse o Chris Pratt voltando ao papel ou algum outro personagem assumindo esse manto, mas até agora a gente não teve nada referente a esse núcleo cósmico também, espacial. A gente não teve Deadpool e Wolverine confirmado, que é estranho, porque eles vão trazer o Gambit, mas o filme, o protagonista do filme que trouxe o Gambit aí pela primeira vez, que é o Deadpool e o Wolverine,
não tem nada confirmado. Eu nem vou entrar em questão dos outros personagens que trouxeram aqui de easter egg lá no filme, como por exemplo o Blade ou a Elektra, mas tipo, pelo menos o Deadpool e o Wolverine deveriam voltar, porque afinal de contas foram eles que apresentaram essa bagunça toda do multiverso, ou parte dessa bagunça também, né? E uma coisa que realmente me deixou espantado é que ninguém do núcleo místico também foi confirmado. A gente não teve nem o Wong, nem a Wanda, nem mesmo o Doutor Estranho também, que com certeza seria um dos pilares fundamentais na saga das incursões, né? Justamente a primeira vez que a gente ouviu essa palavra incursão foi Multiverso da Loucura. A gente apresentou esse problema, essa questão aí, justamente Multiverso da Loucura, e a gente não vai ter o Doutor Estranho confirmado até esse atual momento, né? Nem a Clea também, que apareceu em pós-crédito, né? Eu sei que a Marvel apresentou muitos personagens em pós-crédito que com certeza nem sei se vão voltar a trabalhar, tipo, por exemplo, o Hércules ou Star Fox, mas a Clea, pelo menos, deveria ter algum tipo de papel fundamental, alguma importância, uma relevância maior também, né? Então, tipo, é estranho não ter o retorno desse núcleo místico. E a mesma coisa vale também para o Homem-Aranha. A gente não tem nada confirmado, obviamente falando do Homem-Aranha do Tom Holland, né, do MCU, né? Tipo, vai ter todo esse caos multiversal aí. A gente viu a maioria dos personagens que foram confirmados são do universo canônico do MCU. E o Homem-Aranha, que em tese deveria estar mais presente agora nessa fase, não tem nenhuma participação, né? Embora que, tudo bem que a questão do Homem-Aranha ainda exista realmente uma desculpa, porque tem a questão de que ele ainda pertence à Sony, tem essa questão de com problema de contrato e tal, né? Mas a gente também tem que lembrar que já está oficialmente confirmado que vai ter sim um Homem-Aranha 4, que tem previsão de estreia depois de Doomsday, ali entre os dois filmes dos Vingadores, né? Já está em fase de pré-produção, já está com previsão de gravação ainda para esse ano também, né? E de acordo com alguns vazamentos, né, com praticamente uma coisa oficial já também, né, é que esse filme também vai se tratar de multiverso, né? A Marvel queria uma coisa mais urbana como personagem, mas a Sony viu que multiverso dá certo, dá dinheiro, então decidiram focar mais uma vez nessa história de multiverso, então possivelmente o filme do Homem-Aranha tem uma certa relevância nessa fase final da saga do infinito, né? Mesmo que seja lançado depois de Doomsday, então possivelmente o Homem-Aranha ainda tem um papel fundamental que ainda não foi revelado nesse filme, ou vai ser alguma coisa tratada especificamente no filme dele. Algo que também vale possivelmente pro Doutor Estranho também, né? Porque já foi confirmado que teria sim um Doutor Estranho 3, né? E a gente tem algumas janelas ali de estreia da Marvel que foram confirmadas, mas não teve nenhuma produção oficialmente confirmada. Então, por exemplo, vai ter acho que um filme antes de Doomsday, depois entre Doomsday e Guerras Secretas, e outros depois de Guerras Secretas. Pode ser que Doutor Estranho 3 se encaixe em um desses datas de lançamento que não foi confirmado nada ainda, né? Mas assim, é muita especulação também, né? Então, tipo, acho que muitos nomes foram revelados, mas ainda tem muitos outros nomes que ou eles não revelaram agora, que possivelmente para deixar mais para perto do lançamento do filme, para começarem em trailer, essas coisas, ou eles querem guardar as 7 chaves ali também para evitar dar spoiler da história, mas com o tempo vão sair, por exemplo, vazamentos ali, como a gente já tá acostumando ali também, né? Tem muita gente falando que inclusive não teve nenhum nome oficial dos Vingadores originais, além do Thor e do Downey Jr., que vai voltar agora com o Doutor Destino, né? Mas assim, eu acho difícil que os Vingadores originais voltem para esse filme em específico. Talvez Guerras Secretas, mas aqui eu acho que não. A própria Scarlett Johansson falou, tipo, pra gente largar disso também, que a Natasha, ela morreu oficialmente, mas assim, nada impede também trazer uma variante dela, né? Ela pode talvez estar dando uma de Andrew Garfield nessa história, mas enfim, né? Eu acho que tem muitos nomes que com certeza vão ser revelados mais pra frente, né? Ou pelo menos pra Guerras Secretas. Aí a gente tem que ver com o tempo mesmo. E esses foram todos os nomes oficialmente confirmados para Vingadores Doomsday, né? Pelo menos os que foram confirmados até agora. Com certeza, como eu falei, vai ter outros nomes também. Eu acho que a equipe vai ser bem maior também, vai ter mais personagens aqui. Eu acho muito estranho que personagens como o Doutor Estranho, ou talvez alguns personagens do núcleo jovem, alguns personagens do núcleo das séries ali também, né? Tipo, não terem sido anunciados. Mas com certeza, com o tempo, acho que eles vão anunciar mais alguns nomes também. Mas e vocês? Vocês concordam comigo? Ou vocês acham que esse é o elenco final, oficialmente a participação ali, e os outros que realmente fiquem de escanteio mesmo? Deixa aí nos comentários, compartilha esse vídeo para todo mundo que é fã dos Vingadores, que é fã da Marvel, que é fã de uma maneira geral. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos e também bater a meta inicial de 900 inscritos, porque não falta muito para bater essa meta. E também deixe seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Vou ficando por aqui, um forte beijo, abraço e falou!